O Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão é um deslumbramento, mesmo para quem não tem um especial apreço por carros, porque nos transporta para um universo de memórias pessoais ou familiares. Num edifício com um salão enorme e muito alto, temos uma vista de conjunto de mais de uma centena de automóveis à exposição permanente e que têm um vasto registro temporal. Basicamente do século XX, do aparecimento do automóvel até ao pico da evolução enquanto motores térmicos. Temos representadas as diversas fases e influências durante o século XX, desde tecnológicas à influência das guerras, etc. Está tudo patente na evolução automóvel. Uma das surpresas é uma pequena coleção de veículos construída depois da Segunda Guerra Mundial e que Amadeu Melo e Silva explica o contexto. São microcarros, essencialmente franceses, e no pós-guerra os aliados venceram a guerra, a segunda, mas quem venceu a guerra economicamente foram só os Estados Unidos. Os outros países aliados ficaram destruídos e com poucos recursos. E daí que na mesma época, enquanto os carros americanos aumentaram o tamanho, os europeus diminuíram. E havia inclusive falta de material porque estava quase todo aplicado em armas e não havia na altura fábricas para o reconverterem porque foram destruídas. Correram a lonas que eram feitos para aviões, tecidos, muitos têm motor de rega que existiam na parte agrícola e era tudo que era aproveitado. Alguns são mistos entre aço e madeira, com pedais também, porque muitas vezes o combustível terminava a meio, então tinham que pedalar. Amadeu Melo e Silva é o curador do museu que abriu as portas em 2013. A propriedade é de várias empresas e do Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de Famalicão. Algumas destas empresas contribuíram para o acervo. Comprados não há nenhum. Alguns são doados, outros são de outros museus, estão em depósito, outros são de associações, estão em depósito e outros são de amigos que cedem os carros. Vemos uma grande diversidade de automóveis. Alguns foram nossos contemporâneos, mas a grande maioria são modelos históricos. É o caso de alguns exemplares do Ford T, que partilham o efeito de deslumbramento com outros carros que fazem parte da galeria de relíquias da produção automóvel. Mas também há situações muito particulares, como um carocha com carroceria e estofos feitos com 14 mil maços de tabaco. Foi uma brincadeira. Isto é um carocha, a base mecânica está lá e tem a plataforma do costume. Os maços não estão colados na carroceria, é toda a carroceria em maços. E ele trabalhava. Neste momento não, que não tem motor, mas quando tinha, andava. A quase generalidade dos carros está preparada para andar. Sim, aliás, os mais antigos são mais fáceis de pôr a trabalhar. Tem cabos, não tem borrachas, não tem parte hidráulica, portanto, são sempre aptos. As paredes do edifício têm muitos cartazes, fotografias, anúncios e logos de empresas associadas ao universo automóvel. Na coleção permanente vemos ainda bicicletas e motorizadas. É uma imersão que provoca reações diversas. A faixa etária mais avançada recordam carros em que andaram, ou que tiveram, ou que o pai teve, ou o avô. Os mais jovens ficam admirados com alguns pormenores, como por exemplo jantes em madeira, ou os faróis de fora, ou cornetas. O acervo do museu é maior, quase o dobro dos carros em exposição e tende a aumentar. Uma das razões apontadas por Amadeu Melo e Silva foi para mim uma surpresa. Cada vez menos as novas gerações gostam de automóveis. Hoje em dia, inclusive, muitos jovens nem têm a preocupação, nem querem tirar carta, por exemplo, porque já têm outras alternativas e não sentem a necessidade da mobilidade. Talvez a região de Vila Nova de Famalicão, que se afirma como a capital do automóvel antigo, seja uma exceção. Aqui em Famalicão sempre houve muitos carros, desde sempre. Tinha a ver com a Revolução Industrial e as novidades vinham cá sempre ter e tínhamos acesso a carros, se não fosse para andar, pelo menos visualmente. Ainda hoje é assim. E gostam de carros? Sim, é uma questão cultural. Assim como, por exemplo, no Ribatejo gostam de touros, aqui gostamos de automóveis. É normal. Um dos objetivos do museu é abrir as portas às escolas e tem duas associadas. Uma de educação rodoviária, do primeiro e segundo ciclo, onde a aprendizagem é feita numa mini-cidade. A outra escola é de restauro automóvel, uma atividade com muita procura. Principalmente em Portugal, porque os nossos artesãos são bons, depois há a diferença, mas o nível de vida é diferente, portanto é tudo muito mais barato aqui do que nos outros países da Europa, quase todos. Portanto compensa virem carros do resto da Europa para aqui serem restaurados, ficam à partida muito bem e ficam mais em conta os arranjos. Próximo da saída, além dos automóveis desportivos, há ainda mais de uma centena de relógios de parede que pertenciam a uma coleção de uma antiga fábrica em Famalicão.